do começo do ano para cá, eu comecei a ter no meu dia a dia, na minha rotina, mais necessidades vinculadas com essa questão da produtividade. A minha rotina estava exigindo de mim cada vez mais que eu fosse produtivo, que eu tivesse essa questão de produtividade presente ali na minha rotina, senão eu não ia dar conta das coisas. Portanto, não é porque eu sei muito sobre produtividade, não sou nenhum tipo de ultra especialista no assunto, mas eu sou alguém que tem vivido isso, que tem entrado em contato com essas questões porque precisa, eu tenho essa necessidade de conversar com esse assunto da produtividade e trazer elementos da produtividade para o meu dia a dia, para a minha rotina, para que eu consiga dar conta das coisas que eu preciso fazer. E dentro desse assunto, dentro desse universo da produtividade, não demora muito para a gente perceber o seguinte aspecto. A produtividade é uma coisa que, conforme a gente vai aumentando ela pouco a pouco na nossa rotina, é algo positivo, é algo legal da gente trazer, principalmente porque, a gente tem muitas coisas para fazer, então a gente precisa dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de ser produtivo. Mas isso é algo que não dá para se extrapolar até o infinito. Existe um certo limite, digamos assim, existe um certo limitante superior ali que fala, a partir daqui não é tão interessante se a gente for tão produtivo assim, se a gente exagerar muito. E a gente entra numa discussão que é a seguinte: existe a antiga noção de produtividade, que é essa noção de quanto mais, melhor. Quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser, mais você vai ganhar, mais sucesso você vai obter na sua carreira, na sua jornada. Então, produtividade é uma coisa excepcional. Quanto mais você buscar, melhor para você. Mas a gente percebe que na prática, quando a gente começa a praticar, a gente começa a ver, vou trabalhando, estou sendo muito produtivo. A gente percebe que começa a faltar alguma coisa. Algo não funciona direito. A gente começa a perceber que ou é a qualidade do nosso trabalho que não está ficando muito boa, ou então é uma questão mais de biológica, Nós não estamos dando conta, nós estamos ficando muito cansados, estamos nos desgastando demais, ou mesmo algo psicológico. A gente está ficando muito obcecado por ser produtivo, a gente está muito obcecado por produzir cada vez mais e mais e mais. Não estamos nunca satisfeitos, porque sempre dá para ser um pouquinho mais produtivo, sempre tem um degrau acima do que onde a gente está, sempre a gente pode avançar um pouquinho mais. Então a gente percebe que começa a existir uma questão, a partir dessa perspectiva mais tradicional, mais antiga de produtividade, quanto mais, melhor, a gente começa a perceber que, na verdade, tem algo não muito interessante, que é da onde sai o que muitas vezes se chama de produtividade tóxica, que é essa pressão de, olha, seja produtivo, produza o máximo que você conseguir. Existe um ponto que não faz sentido sermos tão produtivos e na verdade é contraprodutivo, não deixa de ser saudável, deixa de ser algo vantajoso. Aí a produtividade começa a ser tóxica nesse sentido de que ela começa a afetar a nossa saúde até mesmo. Nós ficamos mais cansados, nós trabalhamos com menos eficiência, com menos qualidade, nós ficamos com mais pressão psicológica e a gente fica neurótico, obcecado e entra num loop onde a produtividade já deixa de ser interessante, onde essa busca exagerada pela produtividade deixa de ser interessante. Então, dentro dessa busca por produtividade, a gente precisa ter um momento de pensar: por que eu quero ser produtivo? O que eu realmente estou buscando com essa produtividade? E qual que é o nível de produtividade que melhor vai me atender? E a partir de qual ponto que isso se torna algo muito obsessivo e não tão interessante assim. Então, frente a essa antiga visão de que produtividade, quanto mais melhor, quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser, mais sucesso você vai ter, essa é uma visão muito simplista e que nos leva à produtividade tóxica. Uma nova forma de entender a produtividade que seja mais saudável é encarar a produtividade e tentar enxergar qual que é o verdadeiro valor de ser produtivo. Qual que é a verdadeira vantagem da gente estar discutindo produtividade? E eu acredito que é a nova visão que a gente precisa buscar para a produtividade, o novo princípio a partir do qual ela deve partir, é a de utilizar bem o nosso tempo.
Não é sobre aproveitar ao máximo o nosso tempo. Não é sobre extrair o máximo de trabalho que nós conseguimos fazer com as 24 horas que temos por dia. Mas sim, qual a melhor forma de utilizarmos esse tempo? No sentido de que você tem lá uma quantidade de coisas para fazer, uma quantidade de tarefas para cumprir. E você tem um certo prazo. Será que você tem utilizado o seu tempo de forma otimizada e de forma interessante para que você consiga concluir essas tarefas que você tem para fazer, que você deseja fazer? Ou será que você talvez esteja desperdiçando um tempo, ou então você não está conseguindo utilizar bem o seu tempo por falta de foco, por falta de atenção? Será que você está fazendo um bom uso, um qualitativo desse tempo? Ou será que você está desperdiçando o tempo, se você está se distraindo demais e não está cumprindo, não está realizando o que você gostaria de estar fazendo, o que você precisaria de estar fazendo? Então, essa visão parece com a original, mas ela tem uma certa diferença que ela traz mais consciência para a nossa busca por produtividade, ao passo em que ela não é simplesmente falar vou ser produtivo, por ser produtivo, quanto mais eu produzir, melhor. Não, é uma busca da seguinte perspectiva. Como eu tenho utilizado o meu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? O que eu precisaria fazer com o meu tempo? Será que eu tenho trabalhado com eficiência, com foco, com atenção? Será que eu tenho trabalhado de uma forma que eu gasto muito tempo com certas distrações ou estou dentro de um processo que me toma muita energia, muito tempo? Será que eu não estou me desgastando à toa com algumas coisas que eu poderia cortar? Será que eu não poderia distribuir melhor meu tempo para eu ter também a oportunidade de descansar? Então, não é sobre a quantidade de produção que você vai ter, mas sim o quão bem você vai aproveitar o tempo que você tem disponível. E eu aposto que isso é uma coisa que todo mundo quer ter. Todo mundo quer saber que está utilizando bem o seu tempo disponível, seja para trabalhar, seja para descansar, seja para estudar, para aprender alguma coisa nova, seja para ter um tempo de lazer, um tempo de descontração, seja o que for. Eu acredito que todo mundo quer ter essa sensação de que está utilizando bem o tempo, seja lá qual for o destino desse tempo. Está fazendo as coisas que quer fazer e que precisa fazer e que gostaria de fazer. Então, essa foi uma perspectiva que eu acabei encontrando, eu acabei construindo conforme eu fui me aprofundando mais, estudando mais, me envolvendo mais com esse tema da produtividade. Percebendo que não é só sobre o quanto eu consigo produzir na menor faixa de tempo, o quanto eu consigo produzir ao fim de uma semana, de um mês, de um ano, mas sim o quão bem eu consigo utilizar o meu tempo, os meus recursos, a minha energia, para fazer as coisas que eu tenho interesse em fazer. E a partir dessa perspectiva, eu acredito que a gente consegue ter uma relação mais saudável com essa questão da produtividade e fugir daquela questão, daquele ponto onde a gente encontra com a produtividade tóxica que só está pensando em produzir mais e mais e mais apenas por produzir. A gente tem que ter mais consciência na hora de lidar com a produtividade, na hora de saber para onde a gente está direcionando a nossa produtividade. Para a gente não chegar nesse ponto que a gente fica muito obcecado e muito neurótico e muito... E tudo isso sem um propósito real. Né? Eu acho que o propósito legal é a gente saber, a gente parar para pensar como eu posso utilizar melhor o meu tempo. Não tanto em quantidade, mas sim em qualidade. Como eu distribuir melhor, como trabalhar com essas questões de foco, de atenção, de eficiência e deixar um pouco de lado essa questão de produzir, por ser obcecada, por essa obsessão por produzir em quantidade. Porque existem todos esses outros aspectos bem mais relevantes nessa discussão do que apenas a quantidade. E aspectos que, inclusive, se a gente ficar só focado, só pautado na quantidade, a gente pode esquecer. Porque às vezes a gente fica muito na quantidade, esquece a qualidade. Ou então a gente está fazendo o processo, focando tanto na quantidade, tanto nas horas trabalhadas, que a gente esquece de se perguntar se a gente está sendo eficiente no processo. Porque às vezes você fica 8 horas por dia trabalhando, mas você se distrai o tempo todo, você não passa muito tempo patinando no gelo,
ao invés de trabalhando e sendo efetivo. Quando que, às vezes, se você focasse apenas em 4 horas por dia de trabalho, você ia deixar o trabalho muito mais concentrado, muito mais eficiente e ainda conseguir fazer a mesma quantidade que você faria em 8 horas, talvez até mais, e em melhor qualidade. Então não é sobre quanto a gente consegue produzir, mas sobre o quão bem a gente consegue utilizar o nosso tempo. Eu acredito que essa é uma mudança que a gente precisa ter na nossa visão sobre a produtividade.